O cinema foi deixando marcas ao longo de sua passagem pela história da humanidade. Começou como algo rudimentar, algo que veio mudar a arte e a visão da sociedade. Nos primórdios do cinema, era certo que este conceito se tratava de algo revolucionário, marcante e especial. Mas e hoje? Onde está a sua essência? Será que a evolução tecnológica banalizou o cinema? Ou será que a nossa própria mente nos levou a banalizar o cinema clássico? As transformações sociais chegaram ao coração da indústria cinematográfica. No entanto, a riqueza do cinema continua presente. E é isso que este documentário pretende mostrar. A história do cinema é longa e complexa. Muito aconteceu no mundo cinematográfico desde a primeira projeção até a atualidade. O professor Hugo Barreiro explica-nos um pouco dessa evolução. O cinema, como meio tecnológico que é, desde o primeiro momento esteve condicionado pelas suas limitações, pela limitação do meio tecnológico, e também soube, em muitos casos, aproveitar as limitações a seu favor para construir as suas características, para construir a sua identidade. Por exemplo, no caso da ausência do som, chamado cinema mudo ou cinema sonoro não funcional, que durou até aos anos 20, permitiu que o cinema, embora não fosse esse o objetivo primeiro, construísse uma linguagem puramente baseada na imagem, puramente baseada no visual. O pequeno avanço tecnológico pode permitir alterar completamente a forma como se filma ou condicionar a forma como se filma. Quando surge o sonoro, é necessário adaptar todos os locais onde se filmam para serem sonorizados, é necessário sonorizar as câmaras. Quando se filma a cores, é necessário corrigir tudo aquilo que são as imagens que nós vemos e que a câmara vê para que elas se harmonizem do ponto de vista cromático com aquilo que nós vamos ver na tela. A partir do momento em que começamos a entrar em pleno em película que pode ser facilmente passada para meios digitais e que não precisa ter um suporte físico, começamos a ter a qualidade de cinema no digital, é possível, por exemplo, fazer takes muito longos, fazer filmes, digamos, de um só take, como a Arca Russa, que só foi possível, efetivamente, porque havia tecnologia para isso. O cinema deu os primeiros passos em 1895, com a primeira exibição cinematográfica dos irmãos Lumière. O filme documental intitulado Chegada de um Comboio à Estação deu início às exibições cinematográficas e a outras exibições do mesmo estilo. Apesar dos longos anos de sucesso do cinema mudo, em 1927 o cinema ganhou voz. Um grande passo na evolução cinematográfica que ficou imortalizado como o filme The Jazz Singer. Este pequeno passo deu início ao percurso de grandes artistas com o cinema, como é o caso de Charlie Chaplin. O filme Tempos Modernos é ainda hoje uma das grandes obras de cinema mudo e um dos maiores êxitos do artista. Em 1937, Walt Disney expandiu o universo Disney com a produção do filme Branca de Neve e os Sete Anões, um filme que ainda hoje encanta gerações e que deu início à saga das famosas princesas Disney. Portugal não ficou para trás no que toca à produção cinematográfica. Apesar de não ter o prestígio dos Estados Unidos da América, os portugueses deram os seus passos no mundo da sétima arte, com filmes como O Pátio das Cantigas, em 1942, com Vasco Santana como protagonista. Um dos eventos mais populares e mais aguardados da atualidade é a cerimônia de entrega dos Oscars. Este evento é de enorme importância para as várias entidades ligadas ao cinema, desde atores a produtores. No entanto, não é algo novo, uma vez que a sua primeira realização decorreu no século XX e teve a sua primeira exibição televisiva em 1953. Um dos maiores êxitos cinematográficos e que marcou a geração dos anos 70 e 80 intitulava-se Grease. Com John Travolta e Olivia Newton-John como protagonistas, o filme musical fez sucesso pela sua história
Ritmo e Energia, em 1978. Já no final dos anos 90, em 1997, o cinema ficou marcado por uma das grandes, maiores obras cinematográficas. Titanic, um filme inspirado na tragédia real de um naufrágio, captou a atenção de um grande público que ainda hoje tem presente na memória a história de amor de Jake e Rose, bem como a banda sonora do filme que contou com a voz de Celine Dion. Na entrada do novo século, novas tecnologias vieram alterar o paradigma cinematográfico. A introdução de novas ferramentas, bem como as novas plataformas de streaming, mudaram a forma com que se faz e como se vê cinema. Hoje, as novas gerações sustentam seu consumo de cinema em plataformas digitais como a Netflix ou HBO, que exibe todos os tipos de conteúdo cinematográfico.